Boa noite. A casa agradece a presença de todos. Vou passar 3 recadinhos ou 3 informações. 23 de fevereiro, começando aqui na casa, o Poem, todas as segundas-feiras, das 20 horas às 21h30. Aqueles que participarem do Poem também, se tiverem filhos pequenos, pode trazer, que temos nesse horário a evangelização infantil. Mas também não é a evangelização infantil só para quem está no Poem. Você pode também inscrever seus filhos para participar da evangelização infantil que vai acontecer aqui na casa a partir de 23 de fevereiro. Vou passar também a informação de 2 projetos que nós temos aqui na casa, extremamente importantes. O nosso projeto Maternidade Consciente, que acontece aqui na casa às quintas-feiras, das 13h30 às 16 horas. Esse projeto é dirigido pela Neuza já há muitos anos, então é para as futuras mamães. Tem uma equipe muito qualificada, muito competente, falando sobre gestação e todas as necessidades, todas as informações importantes que elas precisam estar recebendo. E quando elas terminam o projeto, elas ganham um enxovalzinho do bebê. Então fica esse convite também. Para aqueles que não podem vir à noite, na Casa Espírita, às terças e quintas, que nós temos as nossas palestras, passe e depois os nossos trabalhos mediúnicos. Temos às quartas-feiras, das 14h30 às 15h30, o nosso grupo de estudo Orlando Matricardi, dirigido pela Márcia Matricardi e pelo Wilson. Então é um grupo de estudos, onde você pode fazer comentários, trazer seus depoimentos e também tem o passe após a leitura do livro e após os comentários e depoimentos. E o nosso querido projeto Cuidando do Luto, que acontece aqui na casa já há 4 anos, todas as quartas-feiras em 2 horários, 15h30 e 19 horas. 16h30 e 19 horas, na USE São Carlos. E às segundas-feiras, na USE São Carlos. E às quartas-feiras, aqui no Centro Espírita Nosso Lar, nosso projeto Cuidando do Luto. Fiz uma confusão aí nos horários, porque é muito projeto, é muita coisa, mas tem os panfletinhos ali na frente que vocês podem pegar os horários bem certinho, bem definido. Projeto de acolhimento ao enlutado. Se você é um enlutado, venha até nós. Venha acolher o seu luto. O luto precisa ser acolhido, o luto precisa de colo, precisa de abraço. E se você não é um enlutado, venha participar do nosso projeto, venha aprender e entender como acolher o enlutado, porque existem formas saudáveis, respeitosas e amorosas para acolher o enlutado. Então esses são os nossos trabalhos aqui da casa, fica aí o convite. Também do Maternidade Consciente tem ali no quadro de entrada as explicações, os horários, tudo certinho. E hoje nós temos a nossa querida Eliana, nossa palestrante, Eliana Casanova. Ela é do grupo da prece aqui da cidade de São Carlos. E ela vem nos presentear com um tema extremamente importante, coragem. Então nós vamos pedir para a Márcia, que também é trabalhadora da casa, fazer a prece inicial. E a Eliana depois nos presenteia com a palestra e a prece de encerramento. Bem, Márcia? Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus, de Jesus, para que nós possamos receber tudo aquilo que nós viemos buscar. Para isso, vamos fechar os nossos olhos, procurar nos concentrarmos na figura do Mestre Jesus. Vamos sempre nos lembrar que para receber nós precisamos nos colocar em condições
com pensamento sereno, com silêncio interior, evitarmos muitas conversações, todos nós, em nossos pensamentos, e que nós possamos, Senhor Jesus, nos ligarmos a Ti com todo o amor do nosso coração, para que possamos, Pai, receber as Tuas bênçãos, as bênçãos dos Espíritos amigos, que estão preparando esse trabalho durante toda a semana, que trazem aqui os nossos irmãos espirituais que necessitam de orientação, assim como nós, para que nesse intercâmbio, Pai, possamos aprendermos uns com os outros e darmos o melhor de nós. Assim, Senhor, agradecemos a Ti, espiritualidade amiga, e pedimos para abrirmos os nossos trabalhos desta noite. Que a nossa irmã Eliana possa fazer a sua palestra calma, tranquila, diante de tudo aquilo, Senhor, que ela preparou e do seu conhecimento. Que a espiritualidade possa nos auxiliar. Que assim seja. Boa noite a todos. É com imenso prazer que eu estou aqui mais uma vez, né? Depois de muito tempo, e é tão assim gostoso. Eu tenho a sensação que eu sempre estou voltando para casa, revendo amigos valiosos e me reabastecendo da palavra do Cristo. Porque a partir do momento que é nos proposto vir a casa, aí a gente tem que se movimentar, né? A gente tem que se movimentar e a gente tem que começar a se burilar e falar, não, quem é o Cristo na minha vida? Qual a palavra dele que eu preciso levar para alguém? Como que eu vou ser ou para que eu vou ser? Que tipo de instrumento eu preciso ser? Hoje eu preciso ser o instrumento coragem. Várias outras vezes eu fui outros temas, eu fui a abnegação, eu fui o amor, eu fui a benevolência. Hoje eu sou instrumento do Cristo. E assim, como instrumento recebida na casa com maior carinho. Então, nesta noite, a proposta é falar sobre a coragem. Que às vezes ela está lá, mas muitas vezes nos falta. Na etimologia da palavra, a palavra coragem, ela vem do coratium, latim, que vem relacionado ao coração. Olha o coração ele é muito o nosso avalista, né? Estou falando com você, sabe do quê? De coração. Eu estou falando com você, nossa, como uma pessoa, ela tem um coração bom. Nossa, uma pessoa de coração honesto. Então, coragem, ela vem do coração, coração forte. Mas não só o coração, mas ela vem da bravura. Mas será que no passar dos tempos, a palavra coragem ela foi usada corretamente? Eu acho que não. Porque quando a gente fala de coração forte é porque você tem sentimentos fortes. Você tem uma índole forte. Nossa, falar de coração é uma coisa boa. Ou, nossa, pessoa de coração ruim também. Olha a culpa no coração. Mas a gente usou ou usa a coragem ou o termo coragem de uma forma correta? Eu vou dizer para vocês que não. Estudando e vendo Freud, vendo vários pensadores, vendo até Joana de Ângeles, que vai para a parte psicológica, elas dizem que não. Que muitas das vezes a coragem é usada de forma covarde. Como assim? A gente está falando de coragem, mas ela pode ser covarde? A partir do momento que eu uso a coragem para desfazer, ofender, usar de má fé a minha coragem, ela não é uma coragem genuína. A coragem usada de forma errônea,
compromete o ser em várias encarnações. Mas a coragem usada de forma boa, de forma a impulsionar o ser, ela entra nas leis divinas. Quantas vezes a gente não viu ou endeusou, às vezes, deuses de guerras? Mas esses deuses de guerras, eles matavam? Subjugavam? Eles faziam totalmente o bem, será? E eram endeusados, e eram tidos como pessoas corajosas. E eram endeusados e as pessoas queriam ser iguais a eles. Mas existe a coragem anônima, simples e extremamente eficaz? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quem levantou da cama hoje? Quem foi que pegou o seu carro, foi para o seu trabalho, chegou em casa, pagou as suas contas? Levantar da cama já é um ato de coragem. Por que você, a partir do momento que você saiu da porta da sua casa, você não sabe o que vai acontecer com você? Hoje em dia, nem dentro da nossa casa nós sabemos. Ser mãe, fala para mim, é ou não é um ato de coragem? Porque a partir do momento que você doa o seu corpo, olha bem, você doou o seu corpo para que uma outra pessoa viesse ao mundo. É um ato de coragem ou não é um ato de coragem? Ele é anônimo, ele é diário. Ele não precisa sair nos jornais. Ele é diário. Mas nós exercitamos a nossa coragem dia a dia? Inconscientemente, sim. Mas quando ela nos atesta a coragem? Ai Deus, ai não. Ai Deus, não posso. Ai eu não vou. Vamos colocar então um exemplo. Trabalho no bem. Para você não ir tem um monte de motivos. Para você não ir tem um monte de desculpas. Para você ir tem um só: a coragem. A coragem não é só no trabalho mediúnico ou no trabalho na casa espírita, é no trabalho em si da vida da gente. Conviver em família dá trabalho? Dá. Poxa vida! Muitas pessoas, a convivência no lar configura motivo de evolução. Nós pedimos. Nós fomos programados para estar naquele lugar, para evoluirmos com aquele grupo. E no trabalho? No trabalho, dá trabalho conviver com pessoas diferentes que pensam de formas diferentes? Dá trabalho. E automaticamente tem que se ter coragem. Às vezes, a gente não para pensar que aquele que nos agride, aquele que nos ofende, é um ser doente. Doente da alma, doente do espírito, que ainda precisa, para se valer, ele precisa ofender. Para ter algo, ele precisa diminuir. Mas como nós somos seres evoluídos, a gente está aprendendo todos os dias. A gente não precisa, às vezes, ofender alguém para se sentir bom, valioso ou corajoso, não é verdade? O Evangelho fala isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem nos ama? Jesus. Mas uma coisa que ele fala também: amai os vossos inimigos. Não é não? Ele fala para a gente amar os inimigos, mas ele não fala para a gente comer no mesmo prato, sentar na mesma mesa. Não fermentar sentimentos ruins do ódio. Mais válido é aquele que deixa de si, afaga o ódio e perdoa o seu próximo. Para perdoar o próximo, existe a coragem? Porque é muito mais fácil. Quantas vezes a gente não vê? Eu acredito que poucas pessoas hoje fazem isso. Ai,
Morreu, mas não vou nem no enterro. Morreu, eu não vou, eu não quero saber. Pode ficar pintado de ouro, eu não vou. Mas aí o que Deus fala pra gente no Evangelho? Vai, reconcilia-te com o seu, volta, e o meu reino está para você. Mas enquanto você se prender a sentimentos, enquanto você se prender a coisas da terra, sentimentos da terra, menos evolução nós temos. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui um ato de coragem anônimo de uma pessoa que eu conheço. Está dentro do contexto coragem. Uma mulher, uma jovem, de 20 e poucos anos, nos anos 70, 1970 por aí. Engravida, casa, tem um filho, uma filha. Logo depois, naquela época, tinha que trabalhar na roça. Mesmo com essa filha muito pequena, ela colocava essa filha nas costas e ia para a roça cortar cana, ela, o marido e a filha nas costas. Um dia, por destino, ela machucou o pé. E essa ferida, na época, sem ser curada, porque ela precisava trabalhar, aliás, ela tinha mais filhos, na verdade. Aí, assim, criou-se um câncer nesse pé. E não tinha cura. Em 1970, a cura para o câncer era muito difícil. Ainda não tínhamos todas as tecnologias possíveis e imaginárias e ainda os entendimentos para que essa cura fosse alcançada. Passando do tempo, ela não tinha só uma filha, tinha duas, aí dali a pouco veio mais um e mais um. 4 filhos. 4 filhos. Trabalhando na roça, com o pé para ser cortado. E ela tinha um sentimento de que ela não podia perder esse pé. Porque ela tinha que sustentar 4 filhos. E um deles ela levava nas costas na roça. Aí, numa junta médica, na cidade agora aqui de Jaú, se eu não me engano, a junta médica falou o seguinte: nós vamos ter que amputar o pé da senhora, porque ele não tem mais cura. Não tem mais cura. Ela conversou com Jesus. Falou: Jesus, eu não posso cortar meu pé, porque eu tenho 4 filhos para sustentar. Eu não posso. Aí ela chegou no médico, uma pessoa pseudo-ignorante aos olhos da medicina, é isso que eu estou falando, pseudo-ignorante, porque não tem a consciência ou o ensinamento da medicina, por isso a ignorância do conhecimento. Falou: olha, vocês não vão cortar, eu não deixo. Mas se a senhora não cortar, a senhora não vão cortar o meu pé. Aí se reuniram, fizeram todos os tratamentos. Em 2025, essa senhora tem 78 anos. Conseguiu criar os 4 filhos. E ela teve coragem de prosseguir. Mas ela não teve coragem por uma questão estética ou porque iam cortar o pé dela, porque ela tinha 4 crianças para criar. Essa pessoa é minha mãe. Essa pessoa é a minha mãe. Anos depois, ela criou seus filhos, os filhos criados, tiveram outros filhos, e ela continua fazendo a sua ginástica, indo para os seus cursos de crochê, e está tão feliz. E se ela tivesse sucumbido? E se ela tivesse culpado o universo por tudo o que tivesse acontecido na vida dela? Se vocês forem ver ali, em tudo isso que eu citei para vocês, além da coragem, o que ela exercitou? Compaixão e a fé. Compaixão pelos filhos e a fé em Jesus.
Pede que você será atendido. Tenha coragem de pedir, mas não o supérfluo, aquilo que alimenta o corpo, mas aquilo que alimenta a alma. Coragem, irmãos, muita coragem, porque afinal de contas, ser você não é fácil. Porque cada um sabe a dor que carrega e a delícia de ser quem é. Então Deus nos diz: coragem, encorajem-se, para que o caminho te leve à redenção, à evolução, automaticamente ao Cristo. Para você ter uma ideia, Jesus foi o nosso modelo e guia. Foi? Falei errado? É e continuará sendo sempre. Porque nós esmorecemos na nossa fé, nós esmorecemos na nossa coragem, mas Ele acredita tanto na gente. Ele deixou vários exemplos de como a coragem pode ser exercitada, mas nós muitas vezes tapamos os nossos olhos. E a culpa? A culpa, ela é um freio doloroso da coragem, da evolução. Quando nós nos culpamos excessivamente, como eu disse que é um ato de coragem acordar e levantar da cama, quando a gente se culpa, dá vontade de levantar da cama? Dá vontade de sair de dentro de casa? Obviamente que não. Se hoje eu culpo 1, 2, 3, daqui a pouco eu desenvolvo uma depressão, daqui a pouco uma síndrome do pânico, daqui a pouco os irmãozinhos que estão lá falam assim: poxa, olha que vibração boa, ela está mal, deixou junto, eu tive que ficar junto com ela. E aí vira um ciclo muito, muito grande de energias negativas e às vezes nós não conseguimos sair desse ciclo. Afinal de contas, irmãos que nós conhecemos ou ouvimos falar, não tiveram a coragem, sem julgá-los, por favor, de continuar na Terra, ou nesse planeta onde nós existimos ou coexistimos. Eles foram embora através do suicídio. Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 943 até a 53, se eu não me engano, alguém pode até me corrigir, se fala do suicídio e se fala muito da coragem, do exercício da coragem. Coragem de saber que não somos perfeitos. Ter coragem de saber que não temos o que temos, porque às vezes não merecemos. Coragem de ser contrariado. Para vocês terem uma ideia, vou lá eu, né? Final de ano, Mega Sena. Falei: Deus, você me conhece, você conhece meu coração, Senhor. Deixa eu ganhar. Aí veio uma inspiraçãozinha, aquele irmãozinho assim, bem legal. Eu falei assim: já pensou se ele atender todos os pedidos igual ao seu? Quão justo ele seria? Eu falei: oi, então, tudo bem. Deixa eu ficar quieta. Já pensou? Todo mundo tem a sua necessidade. Imagina quantas pessoas não fizeram o mesmo pedido, com a mesma intenção. Mas Deus conhece o nosso coração. E nós temos um planejamento. Se nessa existência eu não vou ganhar a Mega Sena, meu amigo, eu posso jogar 300 bilhões que eu não vou ganhar. Mas eu vou ficar revoltado com isso? Não. Eu tenho pernas, eu tenho braços, tenho inteligência e eu continuo caminhando. Mas para isso eu preciso ter coragem. Automaticamente, talvez não esteja na minha programação, porque facilitar o meu caminho não vai fazer com que eu evolua. Porque às vezes nós temos um caminho reto na nossa existência. Deus, nós fazemos um planejamento reencarnatório e esse caminho é reto. Nós pegamos atalhos.
Esses atalhos fazem com que nós soframos muito. Atalhos. A chegada é ali, mas a gente vai aqui. Ah, não, vamos para aqui, ó. É aquela mesma coisa, né? Filho, não coloca o dedo na tomada. Não coloca uma, duas, virou as costas, o que a criança faz? Coloca o dedo na tomada. Esses somos nós. Mimados ainda. Porque nós temos um Deus tão benevolente, tão bom, que nos perdoa. E a gente sabe disso e abusa. A gente abusa. Ai Deus, eu não estou com coragem. Arruma. Quantas vezes que os desafios, eu gostaria que vocês agora recordassem um desafio que foi dado para vocês nessa existência. Lembrou? Venceram. Se ainda estão, amigos, vai passar. Porque é um dia de trabalho essa encarnação para a eternidade. Então façam o melhor, para que nós possamos continuar no caminho e não pegar os atalhos. E ainda, a gente pode falar de várias coisas. Há também aqui a reforma íntima, né? O Espiritismo e a verdadeira coragem, o Espiritismo, a verdadeira coragem está na reforma íntima. Quando a gente se olha no espelho, você, por exemplo, se olhar no espelho, é fácil, de repente, pentear o cabelo e passar batido, mas olhar para o espelho de forma integral, despir-se dos personagens que a gente tem que fazer na sociedade, apontar os seus desejos, apontar as suas falhas e, a partir daí, se ver e tentar se corrigir. Porque, vamos falar, eu ouvi a palestra, saí daqui, mudei, nossa senhora, evoluí. Não. É um processo gradativo. No entanto, se a gente está encarnado aqui, é porque nós passamos por outras. E, provavelmente, temos coisas ainda a acertar. Então, se nós pudermos vir em outras e já consertar algumas, ok. Vamos fazer essa reforma íntima. E para se olhar, porque até esses dias a gente estava conversando, que não existe julgamento mais cruel de nós para nós mesmos. Sabe por quê? A gente sabe onde que é a nossa ferida. E aí a gente vai ali, ó. Nós sabemos onde nós erramos, porque não precisa alguém apontar o dedo. E a gente fica lá, naquele ciclo repetitivo de dor e de autoflagelação, obsessão. Tem auto-obsessão também, gente. Eu não sou, eu não faço, eu não quero, eu não sirvo, Deus não me ama. Ele ama. Apesar dos defeitos, apesar dos remendos que precisam ser feitos, sim, Ele te ama, incondicionalmente. Mas essa auto-obsessão, essa auto-punição não faz bem para ninguém. Coragem de se perdoar. Ninguém é perfeito. Se fosse perfeito, eu não estava aqui. Se fôssemos perfeitos, seríamos espíritos crísticos, espíritos evoluídos, e ainda não é o caso. Existem pessoas, é claro, que estão num patamar aqui, mas muito. A gente está falando de Divaldo, a gente está falando de Chico, a gente está falando de Joana de Ângeles, a gente está falando de espíritos aqui. Ainda, se nós formos colocar cores, branco, azul, celeste, um azulzinho mais escuro, marronzinho, pretinho, não é, Zé? Mas nós vamos deixar de evoluir, gente? Se a gente está aqui em conjunto, é para que nós tenhamos coragem de levantar e evoluir. Irmãos,
coragem. Irmãos, fé. O Deus que você serve não te abandona. Ele te ama. Segue o livro dos Espíritos. Leia. Uma pergunta por dia. O Evangelho. Dá bom dia para o teu próximo. Estende a mão para alguém que está às vezes carente. Às vezes nós estamos carentes. E nós precisamos só de um abraço. Mas a gente é tão orgulhoso que não pede. Senão eu vou mostrar fragilidade. Mas é tão bom mostrar quem você é. Para quem você ama. Que você se sente abraçado. E se esse ser for Jesus, então o abrace, porque Ele está à sua disposição 24 horas por dia. Não feche os ouvidos. Não feche sua vontade de repente a reclamar, porque reclamar vira vício. Reclamar vira casca. Não deixa o pensamento fluir, porque antes mesmo de receber a bênção, você já está reclamando por ela. Você está reclamando dela. Você já está reclamando dela. Ah, mas você viu, a minha não foi tão boa quanto a do outro. Ai, não, a minha... Então, parar, ouvir a Deus, porque uma das coisas que eu falo é que hoje em dia a gente grita tanto, a gente fala tanto, às vezes a gente às vezes o tempo que nós temos para termos algo conosco mesmo, para você parar com você, a gente está na internet, a gente está nos videozinhos, então a gente não para pensar. A gente não tem mais tempo. Então a nossa mente grita. A hora que você ouve a si mesmo, você não tem noção quanto você é uma pessoa extremamente interessante, extremamente benéfica, extremamente amável, afável. Então a sua coragem não é agressividade. A sua coragem não é violência. A sua coragem, vamos supor, não é espinho, é a rosa. Repetindo, a coragem, com tons de violência, ela faz o espírito regredir. A coragem, com Deus, com pensamentos, com energias boas, faz com que você evolua. Então, irmãos, coragem. Já deu meu tempo? Ah, tá, pode? Oh. Pois é. Bom, então vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar aqui também, então, estava quase encerrando, mas vamos falar aqui, olha, a coragem de Freud. Freud diz que o comportamento, né, o comportamento agressivo que a gente estava falando da violência, o comportamento violento, a psicologia oferece instrumentos fundamentais para compreender os limites tênues sobre a coragem do amor e a coragem da violência. A pessoa que pratica a violência e ainda se acha corajoso, ultimamente nós temos visto vários atos de violência, principalmente contra as mulheres. Fica aqui o meu protesto, infelizmente, muitas mulheres morrem por conta da violência. Às vezes animais, né, também morrem através da violência, e ainda pessoas se acham dignos de levar o rótulo de corajosos. Então o Cristo é nosso modelo e guia. Quando ele vem para a terra, quando ele é anunciado, as pessoas falam: agora vem o Deus da guerra. Vem aí o homem para fazer guerra, para nos vingar. Aí o que ele faz? Ele não faz isso. Ele ama. Ele ama, ele ensina o amor, ele ensina o respeito. Quando Jesus fez a guerra? Não. Aí a gente pode lembrar de quando Pedro corta a orelha do soldado? O que vocês fariam? Não, vamos lá, não, corta mesmo, né? A turma do vamos ou a turma do deixa disso? Jesus vai lá, perdoa, se rende e diz: faça aquilo que tem que ser feito. Enquanto os muitos
queriam que esse Jesus, esse Messias, fosse o Messias da guerra. Então, automaticamente, ele deixa para nós exemplos muito práticos de que ele não quer guerra. Ele quer que nós nos conciliemos, que tenhamos coragem de sermos humildes. Ser humilde tem que ter coragem, gente? Tem que ter, né? Porque hoje em dia, às vezes, as pessoas confundem um pouquinho, né? Que nós queremos paz, mas não somos passivos. Nós queremos amor, mas não somos passivos. Nós amamos Jesus, nós amamos as Escrituras, e às vezes as pessoas acham que de repente não vale a pena ser humilde. Aí eu pergunto, deixa eu perguntar, vale a pena ser humilde nos dias de hoje? Não? Sim? 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 Ah. Eu acho que abre portas, né? A humildade abre portas. Automaticamente, então, a arrogância fecha essas portas. Se vale a pena sermos humildes, então o Cristo está vencendo. Se várias pessoas, se vocês concordaram que a humildade é melhor que a arrogância, que perdoar é melhor do que xingar, que usar a coragem como ato de abnegação e não guerra, então automaticamente o Cristo está vencendo. Enquanto houverem pessoas que sabem ou que levantam a bandeira de que se vale a pena ser humilde. Aí uma outra pergunta. Coragem. A gente exercita todos os dias, gente? Exercita? Exercita? Ah, então valeu a pena eu vir aqui. Ah, então valeu a pena. Então, se vocês acham que sim, se a coragem nós exercitamos todos os dias, é porque nós levantamos da cama, é porque nós amamos pessoas difíceis no nosso lar, nós trabalhamos com pessoas difíceis, nós às vezes vamos no trânsito, levamos uma fechada e ainda falamos, vai com Deus, irmão, não brigamos, né? Perdoamos, conseguimos, ainda temos a coragem de perdoar os nossos irmãos, aquele que nos ofendem. Então, irmãos, eu tenho que encerrar agora, dei só uma esticadinha, mas eu desejo a todos muita coragem. Em qualquer decisão que vocês tenham que tomar na vida de vocês, coragem. Coragem para dizer não, porque não é caridade. Não sou para com outro, mas para você, não adianta fazer e sofrer. Caridade para com aquelas pessoas que ainda não entenderam a palavra do Cristo. Caridade que vamos entrar num ano decisivo para nós. Um ano de embate, mas nós sejamos caridosos, ouvidos e oração. Coragem para resistir o ímpeto de brigar e falar às vezes, às vezes a gente ganha o quê? Um obsessor, às vezes a gente ganha um inimigo, por às vezes não respirar, pensar e respeitar que aquele irmão ainda é um ser doente e que eu não sou, eu estou evoluindo. Então que Deus abençoe a todos no caminho de vocês, muita luz e muita coragem. Agora então, para encerrar, gostaria que todo mundo ficasse tranquilo em suas cadeiras. Não é impositivo, mas quem quiser fechar os olhos. Nossos irmãos espirituais prepararam essa casa, prepararam o lugar onde vocês estão sentados neste momento, para que possamos receber as energias das quais nós viemos buscar. Senhor Pai, luz e bondade, abençoa todos nós que aqui estamos nessa noite, buscando entender as suas palavras. Pai, estou aqui, filho teu, humilde,
Ainda por muitas vezes me falta a coragem de caminhar, Senhor. Mas eu sei que estás comigo, me sustenta em todas as horas, seja no amor ou seja no perigo. Pai de infinita luz e bondade, encoraja-me a caminhar diante das dificuldades, através do seu amor. Pai, me encoraja a caminhar e perdoar os meus inimigos. Oh Pai, abençoa a mim, abençoa a todos, aqueles principalmente que não entenderam a sua palavra, a do amor, a da coragem, a da benevolência, da paciência, da abnegação. Encoraja-me, Senhor, para ser melhor do que fui em outras encarnações. Pai, faz de mim o seu instrumento onde quer que eu esteja, seja na rua, em casa, no trabalho. Pai, agradeço a Ti a minha existência, a minha reencarnação, a minha reexistência. Abençoa a todos que estão aqui nesta noite, que assim seja.